Vamos falar de quando eu te conheci. Sim, faz tempo, né? 10 anos, né? Eu te conheci... Não, 12 anos. Eu te conheci no SEDECA. Foi, eu era coordenador do SEDECA. Me lembro que você Então, estava no Fórum de Educação do Passaré. Eu tinha criado o Fórum de Educação do Passaré. O FEP. Eu queria que você falasse sobre a sua experiência com as crianças e adolescentes. Ah, sem dúvida. Essa para mim talvez tenha sido, né, até agora, né, a causa na minha vida que mais, né, me implicou, no sentido que me afetou, que me mobilizou. Nós só seremos uma sociedade justa e democrática na medida em que nós formos uma sociedade para todos. Isso quer dizer incluir crianças, adolescentes e jovens. Né? Sobretudo aqueles, você lembra do Fórum de Educação do Passaré, daqueles que não tiveram acesso às políticas sociais básicas, que não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso à saúde. Qual era a luta lá no Passaré à época? Era a luta pela escola. Só que hoje a luta pela escola continua. A luta pelo piso, né, dos professores, que é uma luta por educação. A luta pela qualidade. Portanto, você lembra muito que a gente falava assim, educação é acesso universal, ou seja, toda criança na escola, permanência universal, toda criança matriculada permanecendo na escola. Porque os governos, é bom que o nosso ouvinte saiba disso, os governos gastam muito em publicidade. A publicidade de Fortaleza esse ano é 23 milhões, você sabia disso? 23 milhões, 14 está no gabinete da prefeita. 23 milhões. Você sabe quanto é que é uma escola, né? Dá para você fazer uma escola com 2 milhões. Aí você faz quantas escolas dá para fazer só com dia de publicidade? Então, 1,5 milhão. Não, tipo assim, uma escola padrão médio está nessa faixa, 1,5 milhão a 2 milhões. Né? 12 salas, né? Uma escola com 12 salas está nesse número. Então, nós temos aí 23 milhões só para publicidade este ano. A Prefeitura de Fortaleza gastou, desde que essa gestão assumiu, em 2005, 127 milhões com publicidade. Portanto, é criminoso, né, a gente não deixar a gente investir em outras coisas que não seja, por exemplo, a política social básica, que de fato são os direitos humanos fundamentais da criança e do adolescente. O SEDECA, ele foi para mim uma grande escola. Foi também uma grande escola. Eu fui chamado, à época, pela equipe fundadora para participar como sócio fundador. Fui sócio fundador no ano de 94, 95 da instituição. É uma instituição não governamental, autônoma, independente, você conhece. Em 2000 eu fiz a seleção para ser coordenador da equipe executiva. Foi quando nós nos conhecemos. Fui coordenador da equipe executiva de 2000 a 2006 e basicamente eu trabalhei com 3 temas, né? Com os temas de violência sexual contra crianças e adolescentes, a questão do extermínio, a questão da violência contra adolescentes, que lamentavelmente é uma chaga no Brasil. O Brasil mata 13 adolescentes todo dia. Isto é uma vergonha nacional, internacional. Como é que essa sociedade, né? Como é que a gente justifica? É insuportável isso, o número de adolescentes mortos, né? E também a questão do controle social das políticas públicas, que entra o controle social do orçamento. Então, o SEDECA ele foi muito importante para mim como experiência, né? Não só de coordenar uma equipe, né? Mas, sobretudo, do entendimento da política pública. Eu vinha do gabinete do deputado João Alfredo, fui chefe de gabinete do deputado João Alfredo, que era deputado do PT, né, entre 95 e 2000. Aprendi, obviamente, né? E devo lá a experiência com o companheiro João Alfredo, que é um companheiro absolutamente valoroso, né? E hoje vereador de Fortaleza, né? Foi o mais votado, querendo que ele seja, né, novamente muito bem votado, assim esperamos, né? Nós do pessoal. Fiz essa transição entre a assessoria parlamentar, né? E isso, obviamente, eu não escondo nem apago, porque tem gente que lamentavelmente está pagando isso nas suas biografias, e fui para a experiência de sociedade civil. Fui para a experiência de sociedade civil, né? Onde fui aprender a grandeza das iniciativas da sociedade civil brasileira. Porque às vezes a gente não pensa, né, de como é que é tão importante se organizar. Então quem está aqui, nós estamos no Zé Europa, nós estamos falando para a Fortaleza inteira, né, para o mundo pela internet, é importante que... Qual é o grande chamamento hoje? Não está em crise, né? Não está em crise. Talvez o meu maior... Tenho 2 grandes aprendizados no SEDECA. Primeiro, a organização de sociedade civil, muito importante para mim. Valorizo muito as organizações de sociedade civil independentes, autônomas, né, apartidárias, né, que elas fazem um controle do Estado. Você lembra disso? Que quantas vezes a gente fez caminhada no Passaré e você lembra que a demanda era de quê? Era escola. Quem é que a gente demandava? O poder público. Então, ia lá, me lembro de mim, né? Você conheceu toda a equipe, né? E íamos ao Passaré, no fórum. O fórum registrava as crianças que não estavam na escola perto de casa, por exemplo, uma violação.
havia a pressão pública e havia o saber técnico jurídico, porque tinha ação judicial também contra a prefeitura que não dava escola. O SEDECA também ensinava as lideranças comunitárias seus direitos e seus deveres. E o orçamento, ler o orçamento. Esse é outro grande ensinamento do SEDECA, que é a participação das crianças, dos adolescentes e das comunidades. Essa experiência de participação, olha só, nós não seremos uma sociedade democrática enquanto a gente não der voz ao jovem. Esse jovem que se depara cotidianamente com a criminalização, o desrespeito, que não tem acesso às políticas de lazer, cultura, esporte. Esse jovem, aos milhares. Aí, esse jovem que ele sabe que a publicidade oficial é uma publicidade mentirosa, porque mostra, né, ele diz assim, isso não tem perto de mim. Isso não tem, essas coisas que estão aparecendo aí na televisão não tem perto de mim. Né? Portanto, esse para mim foi um grande aprendizado. Por que lamentavelmente, muito lamentavelmente, tem muita gente que associa a juventude à violência? Eu não associo. Juventude não é violência. Juventude não é violência. Eu fico, inclusive, muito chateado, pé da vida, quando, né, às vezes, eu dou palestra no Brasil inteiro sobre esses temas, né, de direitos humanos, violência, tem muito artigo escrito e tal. Aí as pessoas me chamam assim, me convidam e dizem, Renato, você podia vir aqui no estado, na minha cidade, para falar sobre juventude e violência? Eu disse, vamos falar de juventude? A violência é uma expressão, mas a gente pode falar de direitos, participação, lazer, cultura, nós podemos falar de muita coisa. Né? Então, quando, lamentavelmente, a mídia, muitas vezes uma mídia sensacionalista associa a juventude e violência, ela criminaliza, ela estigmatiza, ela joga para baixo. A gente tem que jogar para cima. Ok. Ouvimos Renato Roseno,